Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Deus prova os seus filhos, é o tema de hoje. É a palavra que Deus tem para nos dar nessa manhã. Deus prova os seus filhos. Você que me acompanha aí do outro lado, amado de Deus, anote. Você que costuma anotar, você que tem um caderninho, um bloquinho, vamos lá. Deus prova os seus filhos. Todo homem e mulher de Deus é provado. Vai passar por provas na vida. Segundo a Bíblia, você vai entender isso hoje mais do que nunca. Existem provas e existem provas de fogo, que alguns chamam de batismo de fogo, um termo bem interessante, batismo de fogo. Então, existem as provas de fogo e as provas. As provas de fogo vão além de um resfriado, de uma dor, de um desemprego temporário. É algo além, momentos de grandes lutas. São as provas de fogo. E é necessário que a igreja, você e você que está aí do outro lado, não desconheça que existem esses momentos, essas provas em nossa vida. E que você tem que passar por elas. De repente você que está aqui está passando por provas. Ou provas de fogo. Lutas grandes, situações assim. Pastor, veio uma em sequência da outra. Você é mais que vencedor. Amém? Diga, eu recebo essa palavra. Tanto existe na Bíblia que Deus prova os seus filhos, que eu quero que você abra nesse momento, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 22, verso 1. A primeira evidência do tema de hoje. Deus prova os seus filhos. Está na Bíblia, existe. E nós vamos confirmar tudo isso com a palavra do Deus da Bíblia. Acima do verso 1 do capítulo 22, em negrito está escrito assim: Deus prova a quem? A Abraão. Então, todos sobre a terra são provados por quem? Por Deus. E começa assim, Gênesis, capítulo 22, verso 1. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Verso 3: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia o quê? Indicado. Até aqui, graças a Deus. Abraão era filho de Deus como eu e você? Sim. Pergunto eu, Deus prova os seus filhos? Prova. Porque Abraão era filho e foi o quê? Provado. E onde estava o coração de Abraão? No filho ou em Deus? Em Deus. Isso nos ensina tantas coisas. Depois dessa situação, Deus viu que o coração de Abraão estava pronto para servir a quem? A Deus. Porque na verdade Deus não queria que ele sacrificasse o filho. Tanto é que quando ele foi sacrificar, Deus falou: não, tudo isso foi para provar o teu coração, se estava no teu filho ou em mim, que dei esse filho para você. Você provou que realmente me ama, é suficiente, não faça isso. Então isso nos ensina muitas coisas. E no momento do semear, um ponto a se pensar, Deus prova muito o nosso coração. Se o nosso coração está no dinheiro que Deus dá, ou no Deus que te dá o dinheiro. Veja que ele foi provado, e Deus viu: não, esse coração está pronto para me servir. Porque se o teu coração está no dinheiro,
então a tua confiança não está em Deus. E se não está em Deus, teu coração ainda não está pronto, não está preparado, não está aprovado para servir a quem? A Deus. O nosso coração precisa estar pronto para servir a Deus. E não pode haver nenhum impedimento. Não pode haver avareza, não pode haver medo, não pode haver incredulidade. É como eu falei para vocês, um soldado tem que aprender a dominar os seus sentimentos. Ele não pode ser dominado pelos sentimentos da carne. Ele não pode ser dominado pelo medo, ele não pode ser dominado pela tristeza, ele não pode ser dominado pela avareza ou qualquer outra situação. O soldado precisa aprender a dominar os sentimentos, a controlar isso aí. E ele conseguiu. A confiança dele estava tão grande em Deus que eu acredito que ele pensou: se eu matar o meu filho, ele ressuscita. Porque ele me deu, se eu chegar a matar, ele pode até ressuscitar ali na hora. E o coração dele foi provado e aprovado. E todos nós sobre a terra seremos provados, numa coisa ou em outra, no trabalho ou em casa, na saúde, na finança. Olha, todo homem e mulher de Deus, antes de Deus dar algo grande, esse Deus antes pôs à prova aquele homem, aquela mulher de Deus. E sempre Deus pediu para se despojar de algo. Abraão é um exemplo disso. Eu quero teu filho. O jovem rico queria servir a quem? A Jesus. Aí Jesus falou: eu quero todos os teus bens, traz para cá. Eu quero todos eles aqui comigo. O jovem rico foi aprovado ou reprovado? Reprovado. Então Deus sempre pede algo. É sempre uma situação para se despojar. Observe isso na Bíblia toda. Antes de Deus dar algo grande, Deus pede algo. Pede para que a pessoa venha se desligar, se despojar de algo em sua vida, para receber algo grande de Deus. Porque Deus precisa ver se aquele coração está pronto para servi-lo, se não há nenhum impedimento. O nosso coração tem que estar pronto para servir a Deus. Eis-me aqui. Não tem avareza, não tem família, não tem filho, não tem marido, não tem esposa, não tem emprego, não tem nada que me impeça de ser teu adorador, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Não é fácil, está doído, mas eu sou mais que vencedor. Não é fácil quando nós somos provados. Não é fácil. Mas o meu Senhor é soberano em tudo. Amém? Eu vou ver a mão forte do meu Senhor em tudo. Não é fácil, mas eu vou ver o meu livramento, eu vou ver a resposta em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Um outro exemplo, ainda na vida do abençoado Abraão, é no capítulo 12, verso 1 de Gênesis. Olha só. Capítulo 12, verso 1. E começa assim, amados de Deus, Gênesis 12, 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Ele estava numa estabilidade financeira muito boa, com a vida organizada ali, tudo certinho. Chega Deus, ó, larga tudo e vai para um lugar, e nem diz o que vai encontrar pela frente, e Deus nem promete, ó, vai ser melhor do que isso aí. Deus não diz nada, larga e vai. Então veja, antes de Deus dar algo grande, Deus põe o coração, tanto do homem como da mulher de Deus, o que? A prova. E eu sempre provo o coração, e é sempre a questão que eu falei agora há pouco, de se despojar das coisas, de algo, até mesmo de um bem material. E Deus vendo isso, bom, não há nenhum impedimento para me servir, porque não está pegado a casa, graças a Deus. Não está pegado a isso nem aquilo, ó. Esse coração não está bom para me servir. Existem muitas vozes em sua volta, contra a igreja, contra a palavra, contra o pastor, mas o coração está protegido, está reinando em vida, e hoje mesmo vou servir, vou louvar o meu Deus, e nada vai me impedir. Opa, esse coração está apto para me servir, ó. Esse aí está pronto para me servir. Louvado seja.
porque está sendo provado e aprovado. Isso é muito importante. Verso 2, Gênesis 12. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Verso 4, que lindo. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o quê? O Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Ou seja, Deus falou e ele obedeceu ao chamado de quem? De Deus. Obedeceu à voz do Senhor. Tem tantas pessoas que estão me ouvindo há tanto tempo, ouvindo a mensagem da graça. Eu recebo você sendo obediente à voz do Senhor. E são pessoas que estão depressivas, vazias, uma vida de solidão constante. Pessoas que tem dia que ela não consegue se levantar da cama. E não adianta nas redes sociais você dar uma de humilde, se você não é no coração. Reconheça que você precisa da palavra do Deus da Bíblia. Não, mas que eu penso assim, segundo o meu pensamento, segundo um livro que eu li, segundo um palestrante espiritualista falou, não, por enquanto eu não vou, por enquanto eu não quero, então sofra, porque esse é o seu destino. Todo aquele que se recusa a se relacionar com o Deus da Bíblia, é sofrimento, é vazio. Se você está sentindo depressão, essa depressão ela vai piorar. Essa bipolaridade emocional que você sofre constantemente, ela só vai piorando, porque você está demorando de se relacionar com a palavra do Deus da Bíblia, por conta de uma pessoa que interpretou a Bíblia e disse para você que isso aqui não tem valor, coisa pior, sei lá. Gente, Deus é a solução para tudo. E veja que quando a gente congrega, alimenta o nosso espírito, a gente sai tão aliviado, a gente sai tão fortalecido, aquele pensamento ruim sai da nossa cabeça, aquele descontrole, a gente aprende a dominar esse sentimento, a gente sai renovado. Então você que está me ouvindo, você está adiando a sua felicidade. Se você mora longe, venha a cada 15 dias congregar aqui. E os outros demais dias da semana se alimenta através da internet. Se você mora em outro estado, se alimente de verdade. Viva uma comunhão verdadeira. Seja um semeador nessa obra, com os seus dízimos e ofertas. Porque você pode fazer isso, em nome de Jesus. O que não pode é você adiar a felicidade. Só vai piorar a sua situação, abençoado. Meu Deus do céu. Nós temos aí os pastos verdejantes, que é o Evangelho da Graça. Se você foi alcançado pelo nosso ministério, e está se sentindo bem, se firme, e você vai ver grandes coisas, maiores resultados de paz aí dentro desse coração. Mas tem que haver firmeza, você tem que estar mais envolvido com Deus. Não adianta uma aparência de humildade, se você não é no coração. Seja humilde mesmo. Amém, recebo. Eu vou começar a alimentar meu espírito, vou começar a me submeter ao ensino que está sendo ministrado, em nome de Jesus. Agora eu pergunto, provou Deus a Abraão aqui? Sim. Uma outra pergunta, será que Abraão é o único a quem Deus prova? Nós não seremos provados? Seremos sim. Vejamos uma outra evidência em Deuteronômio 8:11, Deuteronômio 8:11. E começa assim Deuteronômio 8, é o capítulo a partir do verso 11. E diz assim: guarda-te, não te esqueça do Senhor. São palavras para aquele povo que Deus usou Moisés para tirar do Egito. Vai vendo. Uma exortação para que eles não se esquecessem dos benefícios que eles receberam de Deus. E ao mesmo tempo vai falando aqui que eles foram provados por Deus. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de
teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão, que conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, olha as provas, de escorpiões, e de secura em que não havia água, e te fez sair água da pedreira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer o quê? Bem, vocês foram provados, mas depois eu mostrei que existe o quê? Um bem, uma terra prometida, algo melhor. Diga graças a Deus. Deus prova os seus filhos? Sim, porque aqui diz que eles sofreram situações, mas foi para serem o quê? Provados, edificados. Deus não estava fazendo mal a eles, estava fazendo o quê? Bem. E é difícil nesses momentos a gente entender isso, mas eu recebo a mente de Cristo ativada em vocês. Uma outra evidência, segundo o livro das Crônicas, capítulo 32, verso 31. Segundo o livro das Crônicas, 32, 31. Segundo o livro das Crônicas, 32, 31. Isso aqui aconteceu com Ezequias. Olha só o que fez Deus. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus fez o quê? O desamparou. Desamparou a quem? A Ezequias. Agora, para que Deus desamparou esse homem no momento que ele mais precisava? Para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Segundo a Bíblia, Deus prova os seus filhos? Sim. Ezequias foi provado por Deus. Ou seja, coisas ruins também acontecem aos filhos. Coisas ruins também acontecem na vida daquele que se relaciona com Deus. Não é só na vida de quem não teme a Deus. Não é só na vida de quem não tem comunhão com Deus. Tem cristão que pensa assim: bom, eu estou servindo a Deus, o que não pode é uma coisa ruim acontecer comigo. Com quem não serve, tudo bem. Pode perder o emprego, pode ser assaltado, pode clonar cartão, ser roubado, etc e tal. Mas comigo não. Abençoado. Eu vou te mostrar com Bíblia que tanto na vida de um como do outro, as coisas podem acontecer. Deus nos prova. Eu me faço entender? Agora, por que, pastor? Deus faz tudo isso para que aprendamos, para que venhamos a amadurecer e o seu nome seja glorificado. Muitas vezes a nossa fé é provada para que tenhamos uma fé mais firmada nele, um coração mais voltado para Deus. Quando somos provados, essa é a finalidade, de você se voltar mais para Ele. Olha o que diz o Salmo 11, verso 5. 11, 5. Olha só. Confirmando tudo que eu estou falando aqui para vocês. Qual tem sido a sua reação quando você é provado, hein? Está aí a pergunta. Qual tem sido a tua reação quando você tem sido provado lá fora? No teu trabalho, na tua família? Você tem orado ou você tem reclamado? Você tem orado ou você tem desanimado? Você tem glorificado a Deus? Não. Meu Deus é soberano, louvado seja, Ele me sustenta em tudo. O meu Senhor é maior do que tudo e eu vou ver a bondade dEle
ou você tem reclamado, maldizido, xingado, ou coisa pior? O que é que tu tem feito nesses momentos? O que é que você tem falado? Qual tem sido a tua reação quando você é provado? Pense aí, não me responda. Olha o que diz aqui o Salmo 11, verso 5. O Senhor põe à prova ao justo e a quem mais? E ao ímpio. Tanto aquele que serve, aquele que não serve, aquele que está andando no Espírito ou aquele que está na carne. Vai vendo. Mas ao que ama a violência, sua alma o abomina. Então podemos aqui ver no início que Deus prova tanto um como o outro. Tem circunstâncias, tem acontecimentos, até perda financeira, que o cristão, o filho de Deus, pensa assim: não era para isso estar acontecendo comigo, mas não era mesmo. Eu tenho orado, eu vou à igreja, eu sou fiel nas minhas ofertas e nos meus dízimos. Esse tipo de situação era para acontecer com quem não teme a Deus, mas no meu caso, eu tenho um relacionamento e muito profundo com Deus. Pastor Sandro, então, para seu conhecimento, mesmo que você tenha um relacionamento profundo com Deus, ele diz: eu provo aqui, ao justo e ao ímpio. Então seremos provados, mesmo estando aqui em adoração, mesmo falando com Ele, mesmo meditando na palavra dEle dia e noite. Amém? Ainda aqui no Salmo, vejamos o Salmo 66, a partir do verso 10. Salmo 66, verso 10. E começa assim o Salmo 66, verso 10, meus irmãos. E vamos ler até o verso 12. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Pergunto eu, Deus prova os seus filhos? Sim, mais uma evidência bíblica que confirma isso. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Vai vendo. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar o quê? Espaçoso. Então o mesmo Deus que nos aperta, nos espreme, nos livra. Está vendo, abençoado? Tem momentos que somos provados, mas o mesmo que está te apertando, vai te dar livramento. Deus prova os seus filhos? Sim. Jesus nos dias da sua carne também foi provado? Era filho? Então vamos a Lucas 22, 28. Lucas 22, 28. Olha que importante evidência para todos nós que estamos aqui, para você que está me ouvindo. Lucas, mais uma evidência que nos ensina que Deus prova os seus filhos. Lucas 22, 28. Vós sois os que tendes permanecido comigo, nas minhas o quê? Tentações. Então Jesus, nos dias da sua carne, foi provado? Sim. Às vezes há sofrimentos, isso é bom falar, hein? Às vezes há sofrimentos, às vezes o abençoado colhe situações na vida por causa de algo ruim que semeou. Está sofrendo porque plantou para colher aquilo, mas não é sempre assim. Porque eu pergunto, que coisa ruim, que coisa má Jesus fez para colher, para passar por tudo que ele passou? Nada. Ele não fez nada de mal, ele não fez nada de ruim. E no entanto passou por muito sofrimento, por muita situação difícil. Tem pessoas que colhem na vida porque algo ruim mal fez, plantou, e está plantando, vai colher. Mas nem sempre é assim, nem sempre. Por exemplo, no caso de Jó,
Qual situação ruim, má, ele fez para passar pelo tanto de coisa que ele passou? Nada. O que ele fez de ruim para com Deus, de tão ruim, para perder tudo que ele perdeu? Ele não fez nada. Então veja, tem pessoas que são provadas sobre a terra, mas não é porque ela fez algo de mal, de ruim, é porque Deus está provando ela, para crescimento, para aperfeiçoamento, para maturidade. Deus quer aquele coração apto para servi-lo, sem nenhum impedimento. Amém? Às vezes, falamos, meu Deus, por que eu estou passando por essa prova? Vivendo isso, passando por esse momento em minha vida, se tenho sido fiel, se tenho sido dedicado, eu até evangelizo, pastor, eu divulgo, eu pego meu celular, eu pego meu computador, eu compartilho, eu passo para frente essa mensagem. Por que o Senhor está permitindo tanta coisa na minha vida, se eu tenho sido uma pessoa dedicada a Ele, tão boa? Olhemos para o exemplo do Senhor Jesus, amém? Ele fez alguma coisa de ruim para merecer o que ele estava passando? Não, ele estava sendo provado, porque Deus quis provar ele. Então, tem momentos em nossa vida que a gente é provado, mas não é porque você fez algo ruim, mas é porque Deus quer levar você a uma etapa de crescimento espiritual maior. O Senhor Jesus, eu estava meditando no livro do profeta Isaías, capítulo 53, você pode anotar para ler em casa. O Senhor Jesus foi oprimido e humilhado e não abriu a boca para reclamar. Quando você passa pelas provas, qual tem sido a sua reação? Ele, quando passou por tudo que ele passou, ele não abriu a boca para reclamar de nada. Nada. Se você pegar Isaías 53, mais precisamente o verso 7, lá diz que ele foi oprimido e humilhado, porém não abriu a boca para reclamar de nada. Qual tem sido a sua reação quando você é provado, abençoado? Quando vem as lutas? Pensa aí, abençoado. Agora vamos a Romanos, capítulo 5, verso 3. 5:3 de Romanos. Romanos 5 é o capítulo, verso 3. Olha o que Deus pede aqui, através da vida do apóstolo Paulo. Situação que só aquele que está bem alimentado, e precisa estar bem alimentado com a palavra da graça, para viver o que está escrito aqui. 5:3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. Pastor, a Bíblia está pedindo para eu me alegrar. Me explique isso aí. Está acontecendo algo, eu tenho que sair dando risada. Ah, eu estou doente, que maravilha! Eu fiquei desempregado. Não, não é isso não, abençoado. Não é esse tipo de contentamento, não é esse tipo de alegria que Deus quer que você tenha nas tribulações. Mas é aqui dentro o teu ânimo no Senhor. O meu Deus é soberano nessa situação. Não é fácil passar pela tribulação, não é fácil passar pela doença, não é fácil passar pela perseguição, não é fácil passar pelo desemprego, mas o Senhor é maior do que tudo isso que eu estou passando. O meu Senhor é maior do que tudo isso. Não é fácil você ficar desempregado e você ter filho para dar de comer, ou de repente aluguel para pagar, conta de água, luz. Não é fácil. Não é fácil você estar doente e se alegrar no Senhor. Não é fácil. Como assim eu tenho que me alegrar? Com esse entendimento, com essa maturidade. O meu Senhor é soberano em tudo, e eu verei a sua bondade em minha vida, em nome de Jesus. Fácil não é, mas o meu Senhor é soberano em tudo, e eu verei a sua bondade em minha vida. Fácil não é, pastor, ficar doente, viu? Deitado em uma cama, dependendo de um e de outro. Não é fácil, mas o meu Deus é soberano em tudo, e eu verei a sua bondade na minha vida, a saúde dele no meu corpo, e eu saindo dessa situação em nome de Jesus. Fácil não é, mas eu vou superar. Amém? Jó, em um dia, um único dia, perdeu filhos,
casas e bem. Todos os seus bens ele perdeu. E quando chegou a notícia que ele perdeu tudo, o que fez esse homem? Rasgou as vestes e disse: nu eu vim para estar aqui sobre a terra e vou voltar do mesmo jeito, sem nada levando. O Senhor me deu tudo isso, casa, filhos, e o mesmo Senhor tirou tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Então é assim que a gente se alegra, se gloria nas próprias tribulações. Não é ficar dando risada, que maravilha, eu quebrei a perna, está toda engessada, glória a Deus, eu estava querendo muito quebrar a perna. Não, não é isso não, abençoado, pelo amor de Deus, não é se gloriar dessa maneira não. É com entendimento, é o teu ânimo, é a tua confiança no Deus da Bíblia. O meu Deus é soberano em tudo isso, e eu verei a sua bondade. Amém? Isso é com sabedoria se gloriar nas suas próprias tribulações. É você não perder a firmeza, é você não perder o seu ânimo, a sua confiança diante do seu Deus, do seu Pai, do seu Senhor. Amém, meus amados? Graças a Deus por esse entendimento. E se Deus provou a tantas pessoas que a gente leu até agora, como exemplo, lá atrás, Ele vai provar a mim e a você. Ele pode usar circunstâncias difíceis, bem difíceis, na finança, desertos, até pessoas. Deus pode te provar através de pessoas, no trabalho, em casa. A quem Deus usou para provar a Jesus? Os fariseus. Então Deus pode te provar com pessoas. O tempo todo Deus usou os fariseus para provar a quem? A Jesus. Quem era que ficava o tempo todo amolando a paciência de Jesus? Os fariseus. Vamos ver se a gente pega ele agora. Vamos perguntar isso agora para ele. Vamos ver se ele vai responder. Vamos ver. O tempo todo eram os fariseus provando a quem? A Jesus. A quem Deus usou para provar a Davi? Saul. Que coisa, hein? E ele sabia quem era o seu inimigo. Não, eu sei, ele está querendo me matar, mas mesmo assim ele é rei, eu não posso fazer nada contra ele. Eu devo respeitar. Eu sei que a vontade de Deus é que futuramente eu seja rei, mas eu ainda não sou, é ele. Então, em primeiro lugar, eu devo respeitar a decisão do meu Deus, embora esse homem esteja me perseguindo, ainda queira me matar, mas ainda hoje de noite eu vou na casa dele para pegar o meu instrumento e cantar para ele. Que difícil, hein? Deus usou a Saul para provar a Davi. E a José? A quem Deus usou para provar a José? A sua própria família. Pensa aí, abençoado, se Deus não está te provando. José foi provado pelos seus da sua própria casa, sangue do seu sangue. Foi provado pela sua própria família. A quem Deus usou também, vamos pensar aqui com a mente de Cristo, a quem Deus usou para provar a Jó, depois de tudo que aconteceu com ele, depois que perdeu os filhos, a casa, os bens, a esposa dele. Deus usou a mulher dele de canto. Você perdeu os nossos filhos, perdemos casa, perdemos tudo, não tem nenhuma vaca leiteira para tirar leite agora, não tem nada, e para completar tu está doente aí, tu está com o corpo todo doente. Então vamos fazer o seguinte: amaldiçoa, abre a tua boca e grita contra esse Deus. E ele repreendeu a ela: tu és uma louca, sai daqui de pé. Os momentos bons, é tão bom os momentos bons, né? Como é gostoso. A gente também tem que aprender a viver, a reinar em vida nas fases, nos momentos ruins. Foi o caso de Jó. Se eu tenho recebido bem e reinei em vida, e gostei, e como é gostoso os momentos bons, eu também vou continuar servindo e a glorificar o meu Deus nesse momento ruim, difícil também, em nome de Jesus. É abençoado. Deus, Ele nos prova de todos os lados. E Ele, esse coração está apto para me servir, não tem nenhum impedimento. Eu usei a família toda contra Ele, e Ele continuou me servindo, glorificando, falando que era o melhor dia da vida dele.
e ainda semeou dízimos e oferta, me louvou, meditou direitinho na palavra e falou que é daqui para o paraíso. Então, anjos, ministrem. Agora chegou o momento da bonança. Amém? A quem Deus usou para provar a Moisés? Pensa aí. As mesmas pessoas que ele tirou do Egito, que estava do lado dele, pertinho dele, ali ó, convivendo com ele, lado a lado, e o povo ficava ali o tempo todo. Olha, você precisa cobrar a esse Deus, você precisa exigir desse Deus isso, olha, não dá. Então, Deus, ao mesmo tempo que usa Moisés para tirar aquele povo, esse mesmo Deus usa esse povo para provar a Moisés, a paciência de Moisés. Eita, é difícil, viu? Mas foi assim. O tempo todo Moisés foi provado pelas pessoas que estavam com ele, as mesmas que ele tirou do Egito. Olha o que diz a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 13. 10, 13. Não tenha medo das tribulações, pois Deus está no controle disso aí. Diga: Deus está no controle dessa situação em minha vida, em o nome de Jesus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 13. Não vos sobreveio tentação, ou seja, provas, que não fosse o quê? Humana. Mas Deus é o quê? Fiel. E não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com as tentações, com as provas, vos proverá livramento de sorte que a possais o quê? Suportar. Digo, receba essa palavra. Nós temos que aprender, se nós temos aprendido a passar pelos momentos bons, e é como eu falei agora, e como é bom passar pelos momentos bons. Como é bom a gente estar numa fase boa da nossa vida, que maravilha, como eu estou feliz aqui, e vou ficar mais ainda porque eu vou ali, eu vou conquistar isso, como está bom. Nós temos que também aprender a reinar em vida nas dificuldades, e saber que nada vai acontecer acima das nossas forças. Tudo o que aconteceu até agora, o reto juiz está dizendo que há força em você para suportar. Pastor, eu não aguento, eu vou explodir, eu não tenho força, eu não vou aguentar. Vai sim, porque ele está dizendo que não vai permitir nenhuma situação além daquilo que você possa suportar. O que aconteceu até agora, a força de Deus em você para suportar, para dominar, para reinar em vida, em nome de Jesus. Tem pessoas que quando passa pelas provas se descontrola, perde a firmeza, perde a confissão, não ora, fica dias como se estivesse com uma certa revolta de Deus. Eu não esperava isso, vou até parar de congregar. Estou pensando, se você deixa de congregar, de alimentar o seu espírito, fica mais feia a coisa, mais difícil fica a coisa. É por isso que tem tanta gente sofrendo do outro lado, na internet, porque não congrega, não alimenta o espírito. Veja, uma manhã como essa, você veio congregar, você está super aliviado aí dentro do seu coração com essa palavra, porque é uma palavra que nos alimenta, nos dá consciência por dentro, que existe um Deus que está no controle de tudo. Isso que me aconteceu, Deus é soberano, e o mesmo que está permitindo vai me dar a solução. Eu vou crescer, eu vou amadurecer espiritualmente. Tem um propósito. Se Ele diz que todas as coisas cooperam, então eu recebo que todas as coisas cooperam. E não vou questionar o porquê. Mas por quê, pastor? Isso pertence a Deus, abençoado. Mas por que Ele está... Departamento dele. Mas por que Ele quer? Porque Ele quer. Mas por que Ele deixou ir? Departamento de Deus. Não vamos aqui... Faça como Jesus. Olhemos para o exemplo de Jesus. Isaías 53, 7. Foi oprimido e não abriu a boca para reclamar nada. Vamos seguir, amém? Tiago 1, verso 2. Próxima evidência. Nós não temos que questionar nada, reclamar de nada, falar de nada. Abençoado, Deus está no céu e a gente está na terra. Então a gente não tem que ficar aqui brigando, contendendo com o Criador em nada. Nada.
Bom, a comida não está como eu esperava, mas graças a Deus, eu não tenho que reclamar. Tem pessoas que estão em situação pior do que a minha. Ah, mas a mistura, pastor, é um bife mal passado. Como que é? É um bife mal passado? Meu filho, passado ou não passado, dê graças a Deus. Pode ser ovo, salsicha, zoião, pode ser o que for, dê graças a Deus que você está comendo. Pastor, foi estrogonofe, eu não esperava comer estrogonofe. Abençoado, tu não esperava não? Eu não esperava. Eu espero. Eu espero comer. Se quiser trazer para mim, eu já estou agradecendo ao meu Deus, já de antemão. É, rapaz, tem gente que reclama de tudo, meu Deus do céu. Vamos lá. Tiago, capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passagem por várias provações. Como assim, pastor? Deus é soberano nisso aí. Existe uma saída para essa situação, e eu verei a glória do meu Senhor. É assim que você se alegra nas suas provações, amém? Com esse ânimo por dentro, com essa firmeza, com essa fé. Ah, o pastor pensava que abrir a janela e ficar sorrindo, ficar dando gargalhada o dia todo. Não, não é o pé da letra não, tá abençoado, pelo amor de Deus. Verso 3 do capítulo 1. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação o quê? Completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e nada deficientes. Deus quer servos mesmo, sabe? Coração pronto para servi-lo. Faça chuva, faça sol, está ali, ó. Eis-me aqui, Senhor. Eu creio que tem anjo me servindo aqui, sou mais que vencedor. Ao ponto de pessoas olharem assim, nossa, como é que pode, né? Essa pessoa não desiste. Essa pessoa não para de declarar, não para de chamar existência, está sempre falando que hoje é o melhor dia, que é mais que vencedor, que é abençoado que nada. Um inferno de vida desse, o gás aumentou, e vai ficar preta a situação, meu pastor, fiquei sabendo ontem, passou lá no Datena. Aí pode passar no Datena, onde for, nós somos conduzidos em triunfo, nós temos o Evangelho abençoado, nós somos deuses, nós somos povo de propriedade exclusiva do Senhor, mais que vencedores, amém? O que seria essa alegria? Soberano a Deus, logo, logo isso vai passar, amém? Você recebe? Para tudo tem saída, e eu recebo que o meu Deus, através dos anjos, vai trazer uma saída, uma solução para a minha causa. Se você não é provado, você nunca vai ser aprovado. Para você ser aprovado, você precisa ser o quê? Provado. Tem que passar por alguma coisa para você ser aprovado, como diz aqui, amém? Agora, abra em Atos 16, 22. Atos 16, 22. É nas tribulações, é no momento que você é provado, que você sabe qual é a tua medida de crescimento espiritual. É nas lutas. Qual tem sido a tua reação, hein, nas lutas? Você tem tido bom ânimo, uma boa confissão, ou você tem desanimado? Ah, pastor, eu tenho me descontrolado, eu tenho xingado, eu tenho chorado, eu entro em desespero. Eu recebo você aprendendo a controlar esses sentimentos, em nome de Jesus. Olha, nessa leitura a gente vai ver como que estava o nível do apóstolo Paulo por dentro, na sua vida espiritual, quando ele passou pelas tribulações que ele passou. Atos 16, 22. Olha o nível de espiritualidade dele. É muito importante a gente observar isso. Levantou-se a multidão, unida contra eles, Paulo e Silas. E os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas o quê? Orava e cantava louvores a quem? A Deus. E os demais companheiros de prisão que escutavam.
Olha a reação deles no momento que eles estavam sendo o quê? Provados. Vai vendo. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de quem? De todos. Quando você passa pelas coisas, eu pergunto, você tem orado? Eles apanharam, depois ficaram ali jogados, amarraram eles em um tronco, e em seguida, Paulo falou, olha, nunca mais eu prego a graça, aqui agora eu desisto para sempre. Olha Deus, desse jeito não dá, não aguento mais, eu estou cansado de tanta luta na minha vida, vou até falar para o pastor Santo que não vou na reunião mais. Foi assim? Não, abençoado. Isso serve de exemplo para nós. Olhemos para esse modelo. Eles passaram por tudo e oraram. Você tem orado? Você tem procurado ouvir as mensagens quando o seu coração está entristecido? Você tem procurado alimentar seu espírito, abençoado? Quando acontecem as coisas com você, ou você, não, hoje eu não tenho cabeça para nada, eu não quero nem ouvir mensagem. Não pode ser assim. É aí que você tem que alimentar o seu espírito, é aí que você tem que congregar, é aí que você tem que orar, para que as coisas se resolvam mais rápido. Não é ficar com raiva. Olha você precisando aprender a controlar os seus sentimentos. Tem gente que fica com raiva, fica aborrecido o dia todo, não quer falar com ninguém, adentra no trabalho mal-humorado. Não pode ser assim. Eles estavam em uma situação pior do que a que você está enfrentando hoje. Olha para a situação de Paulo aqui. Foi açoitado, apanhou, abençoado, teve a sua roupa rasgada e depois foi preso. Você nunca passou por isso. Se eu passasse por isso, pastor, eu nunca mais ia querer saber de Deus. Abençoado, nós estamos vivendo um tempo melhor do que desses homens. Louvado seja Deus. Quem servia a Deus no passado sofreu muito, passou por situações muito, mas muito difíceis por causa do Evangelho. O que nós enfrentamos hoje é café pequeno. Uma dorzinha no pé, isso é café pequeno. A unha encravada, pastor, eu nem penso mais em louvar a Deus. Meu Deus do céu, imagina se encravar o resto. Abençoado, mas ser mais perseverante, mais firme no Senhor. Uma perseguição você já está desmaiando? Não, o meu Deus tem um controle de tudo, e eu verei a sua bondade, e essa perseguição vai passar, em nome de Jesus. E o teu coração em Deus, em paz. Vou até ouvir uma mensagem aqui, dá um clique lá no celular e alimenta o espírito, põe um fone de ouvido e vai ouvir, ou põe um CD, ora ao Senhor, meu Deus, me dá força, alegra o meu coração, Senhor. Acordei hoje tão triste, tão desanimado, sem vontade até de trabalhar, Senhor, mas eu recebo a força do Teu Espírito, porque eu sou morada, eu sou propriedade exclusiva, eu sou luz do mundo, sal da terra, predestinado, mais que vencedor. Eu me recebo, Senhor, forte, reinando em vida, porque o Senhor diz que quando a gente se apega com amor, o Senhor nos escuta, o Senhor nos socorre e o Senhor nos dá a longevidade. Então eu recebo essa palavra. Então a gente tem que orar, abençoado, manter a confissão. Esses homens oraram, ao invés de retroceder, eles colocaram em prática naquele momento a vida espiritual. Então, quando você está sendo provado, quando você enfrenta as lutas, qual tem sido a sua reação? Pense, não me responda. Se tem sido de descontrole, se tem sido de medo, se tem sido de raiva, seja lá o que for, eu recebo você aprendendo a dominar tudo isso em nome de Jesus. E reinando em vida, amém? A última evidência do tema de hoje, para terminar, anote uma, que é lição de casa. 1 Tessalonicenses 2,4. Coloca aqui no telão para remir o tempo. Está aqui, para remir o tempo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 2,4. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Então, não é questão só no Velho Testamento, não é questão só lá no Velho Pacto, que Deus prova os corações. Paulo também está confirmando isso, que todo filho de Deus é provado, amém? É Deus que prova, e louvado seja.
Agora abra a sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, verso 12. Primeira epístola de Pedro, 4, 12. Eu não sei qual é a situação que Deus está usando para provar você. Eu não sei, abençoado. Qual é a situação ou as pessoas que Ele está usando para provar você. Porém eu recebo você saindo dessa situação como mais que vencedor. Saindo dessa situação aprovado. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, a partir do verso 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio o quê? De vós. Destinados a quê? A provar-vos. Como quem diz, é normal acontecer as coisas que estão acontecendo contigo. Não estranhe. Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse o quê? Acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis o quê? Exultando. Então, o que diz a Bíblia? Quando você está sendo provado? Que você tem que fazer o quê? Alegrar-se. E como que você se alegra? Confiando no Senhor. Que grandes alegrias você vai tomar posse lá na frente. Amém? Eu recebo, eu estou enfrentando isso, mas eu creio no meu coração que eu vou tomar posse de grandes alegrias lá na frente, em nome de Jesus. É assim que a gente se alegra no Senhor, mantendo a confissão, amém? A esperança. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurado o quê? Sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de quem? De Deus. Onde está a presença de Deus? Em nós. Vai vendo, hein? Não sofra, porém, nenhum de vós como assassinos, como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Louve a Deus. Glorifique a Deus. Grandes alegrias vêm aí pela frente para você, em nome de Jesus. Diga, eu vou tomar posse de muita felicidade em minha vida, em nome de Jesus. Existe uma saída para isso aí que eu estou enfrentando, que eu estou passando, em nome de Jesus. Fique de pé. Vamos falar um pouquinho com o nosso Deus. Todos nós nos preocupamos, todos nós choramos, todos nós sentimos medo, todos nós temos os nossos momentos difíceis, mas vamos, em nome de Jesus, aprender a controlar tudo isso. Vamos aprender a reinar em vida, abençoados. Vamos nos lançar mais no Deus da Bíblia, nos braços fortes do Senhor. Vamos confiar de todo o coração, tá certo? Feche seus olhos. Eu recebo, meu Deus, que hoje é o melhor dia da nossa vida. Grandes provas esse abençoado tem passado, meu Senhor. Essa mãe, esse pai, essa mulher, esse homem, essa esposa, esse marido, esse filho. Grandes lutas. Mas confesse, eu recebo, eu vou vencer todas elas. E eu anulo todo medo que eu sinto. Medo de morte, de doença, de passar fome, medo de ficar desempregado, medo disso, medo daquilo. Eu anulo tudo isso em nome de Jesus, de perder algo na minha vida. Eu anulo, meu Senhor, toda a insegurança que às vezes vem em minha vida, e declaro que sou mais que vencedor, um abençoado, um escolhido. Faça essa declaração. Eu anulo todo o medo que eu estou sentindo, medo de perder, medo de passar por isso, medo de sentir isso. Eu anulo tudo, em nome de Jesus, do meu coração.
medo de perder o meu emprego, a minha aposentadoria, o meu benefício. Eu anulo todo esse sentimento em nome de Jesus. Todos nós aqui, Senhor, temos feito o que é possível. O que é possível a gente tem feito, mas o impossível nós esperamos no braço forte, na mão forte do Senhor. Não é fácil, Senhor, passar pelo que estamos passando. Você mesmo pode dizer para Deus: meu Deus, não é fácil passar pelo que eu estou passando. Não é fácil passar pela perda, não é fácil passar pela perseguição, pela injúria. Não é fácil passar pela doença. Não é fácil, meu Deus, estar desempregado e alegrar-se no Senhor. Não é fácil. Mas o Senhor é maior do que tudo, e eu vou vencer. O Senhor é maior do que tudo, e eu vou ver a tua bondade na minha vida. E o Senhor é maior do que tudo, e eu vou ver grande prosperidade na minha vida. E o Senhor é maior do que tudo, e eu vou ver paz na minha família. E o Senhor é maior do que tudo, e eu vou ter um casamento feliz. E o Senhor é maior do que tudo, e eu vou ver o meu corpo em perfeita saúde, em nome de Jesus. Porque o Senhor é maior do que tudo, e o Senhor me deu a palavra que está no controle de tudo, e que não vai permitir que eu seja tentado acima das minhas forças. Eu sou mais que vencedor, em nome de Jesus. E recebo o meu Deus colocando luz em minhas trevas. Eu recebo luz nessa situação, Senhor. Anjos me servindo. Eu vou ser feliz. Eu vou ser feliz. Eu vou tomar posse da felicidade. Eu vou conquistar, sim. Eu vou vencer, sim. Eu vou ficar curado, sim. Eu vou prosperar, sim. Porque eu sou um filho de Deus, um amado, um abençoado. E não vou desistir da palavra do meu Deus. O apóstolo Paulo sofreu, passou por tudo aquilo e glorificou o teu nome, Senhor. E eis-me aqui também para orar, para falar contigo e dizer que o meu Senhor é maior do que tudo. Digo, meu Senhor é maior do que tudo que eu estou passando, enfrentando, em nome de Jesus. Eu vou ter a melhor semana da minha vida. Recebo esse domingo sendo um domingo maravilhoso, abençoado. A minha família, o meu casamento, o meu trabalho, tudo. Os teus anjos me servindo, Senhor. Porque aquele que se apega a Ti com amor, com coração sincero, o Senhor diz: eu te salvo, eu te respondo, eu te socorro, e eu te dou saúde em teu corpo. Que assim seja. Recebo que vamos tomar posse de muitas alegrias que vêm aí pela frente, que vamos ter o melhor final de ano, o melhor Natal da nossa vida. E já deseje isso para o seu coração. Eu vou ter o melhor final de ano da minha vida, o melhor Natal da minha vida, em nome de Jesus. Até lá, Senhor, recebo, tomando posse do que eu estou te pedindo hoje, chamando a existência hoje, e já te agradecendo hoje, em nome de Jesus. Que assim seja. Muitas alegrias vamos tomar posse. Louve a Deus com as suas palmas, em nome de Jesus. Tem solução da parte de Deus, amém? Diga, não estou só nessa vida. Diga, Deus é comigo. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei,
Então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.